A chamada de Deus para Israel começou com um homem por nome Abrão, ou Abraão. Em Ur dos Caldeus, Deus lhe aparece e diz: bendita será ou serão todas as famílias da terra através de ti. Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Abraão, se tu uma bênção. Abraão vai até Harã, depois de Harã desce até Canaã. Ali ele faz a sua morada. Depois ele gera Isaac, que gera Jacó. Você conhece a história. Interessante que Deus diz para Abraão: você vai ser pai de uma grande nação. Deus diz a Isaac: você vai ser pai de uma grande nação. Deus diz a Jacó: você vai ser pai de uma grande nação. A mulher dos três, todas são estéreis. Deus escolhe 3 gerações fracassadas para gerar a maior e mais importante nação de Deus na terra. Deus me manda lhe dizer: não interessa as suas quedas, seus fracassos, seus erros, você ainda vai gerar o extraordinário de Deus na sua vida. Jacó tem seus filhos, que depois serão as 12 tribos de Israel, dentre eles José. José, por inveja, foi vendido pelos seus irmãos e vai até o Egito. José ele chega como escravo, torna-se mordomo, de mordomo vai a prisioneiro, de prisioneiro a governador. Quando José morre, a Bíblia Sagrada diz que o faraó, após José, longo tempo depois, não conhecia José e sua família. Escraviza agora os filhos de Jacó, que já são 12 tribos e se tornaram milhares, por que não dizer milhões. Levantaram um clamor a Deus após 400 anos de escravidão terrível, de muito sofrimento, de muito labor, de muita luta. Os faraós, de maneira muito sanguinária, lideravam e governavam o povo de Deus que clamava. O clamor chegou aos céus. Deus então chama Moisés, junta uma sarça ardente, e aí Moisés agora recebe uma ordem de Deus e vai a Faraó. Moisés entra na sala de Faraó e diz: Faraó, assim diz o Senhor, liberta meu povo, senão Deus vai quebrar a sua cara, arrebentar seu nariz e acabar com seu país. Faraó disse: mas é que eu não conheço o seu Deus. Moisés disse: fique tranquilo, a partir de hoje Vossa Excelência vai conhecer o Deus de Israel. Aliás, Deus é tão grande, o Deus que eu vim falar para o senhor aqui na sala, Ele é mas tão, que Ele está meio sem tempo de lidar com gente pequena e medíocre, tipo Faraó, o cara mais importante do planeta Terra. Bem, Deus está sem tempo, então, como Deus não pode, Ele vai mandar umas pragazinhas, mas o senhor pode ficar tranquilo que é tudo coisinha pequenininha, é piolinho, gafanhotinho, pererequinha, tudo coisinha, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Bem, 10 pragas depois, Faraó está desesperado, libera o povo vai, sai pelo deserto, agora estão cantando o hino da vitória. Primeiro impedimento, o Mar Vermelho, Deus abriu isso. Aí canta o hino da vitória, chega em mar, a água está amarga, Deus transforma em doce. E aí é milagre atrás de milagre. Por exemplo, a Bíblia diz que durante a noite, quando o sol ia embora, o deserto, além de ser frio, também ventava muito. Aí Deus acendeu uma coluna de fogo, coisa simples, entendeu? Uma coluninha pequenininha para aquecer 3 milhões de pessoas. Quando o sol ia nascendo, a coluna ia embora, vai esquentar, o deserto é terrível. Aí vinha uma nuvenzinha, mas é coisa simples, entendeu? 40 anos a mesma coisa, a nuvem, uma nuvem bem pequenininha, coisa humilde, essas coisas que Deus faz, aquela nuvem simples. Aí todo dia tinha maná. A Bíblia diz que alguém resolveu guardar o maná. Todo o maná que era guardado apodrecia. Deus estava ensinando aquela história, o pão nosso de cada dia. Deus estava ensinando o povo a tirar os olhos da provisão e olhar para o provedor. É milagre após milagre. Quando eles cansaram do maná, Deus mandou cordonizes. A Bíblia Sagrada diz que as roupas não envelhecem e as sandálias não envelhecem. Gente, a sandália não envelhecia. Quem sofreu foram só as mulheres. 40 anos, toda festa a mesma sandália, toda festa a mesma sandália, toda festa a mesma sandália. O certo, a água saía da rocha. Você tem noção do que é isso? A água saía da rocha. Milagres. Um dia eles cansaram do maná, Deus mandou cordonizes. Lá no meio do deserto falaram: Moisés, queremos voltar. Por que eu estou contando tudo isso? Para você ver o cuidado de Deus com o seu povo. Lá no meio do deserto, queremos voltar. Moisés reuniu os líderes e falou: você quer voltar para quê? Está na Bíblia
Queremos voltar para comer pepino e cebola. Tem hora que eu acho que é só Deus que gosta de crente. Não quer voltar para comer picanha, cupim assado, com coca gelada. Pepino e cebola, está escrito. Todas as vezes que a Bíblia cita os frutos do Egito, são frutos baixos: pepino, cebola, alho, melão. Todas as vezes que a Bíblia cita os frutos de Israel, são frutos altos: é tâmara, é pêssego, é uva, é figo. Tem gente, que coincidência. Não é coincidência. Deus está te dizendo: esquece o Egito, sonhe grande, pense grande, imagine grande, porque o seu Deus é grande. Vamos pensar nas coisas de Israel. Moisés chega no limiar da terra prometida, diz: vou entrar. Deus diz: vai não. Por quê? Porque não. Moisés aprende duas verdades. Primeiro, não foi difícil tirar o povo do Egito. Difícil foi tirar o Egito do povo. Segundo, quando ele chegou na terra prometida, que ele não entrou, ele aprendeu outra verdade: quem manda é o céu. Não é a terra que manda no céu, é o céu que manda na terra. Se você entrar é Deus, se você não entrar ele é Deus. Se Deus vier no culto ele é Deus, se não vier ele é Deus. Aí assume um tal de Josué. Josué agora assume a liderança do povo. Por que Josué assumiu no lugar de Moisés? Por 40 anos Josué está servindo a Moisés. Está assim de gente. Quer ser Moisés, nunca foi Josué. Fala Deus, fala Deus. Josué assume 12 tribos, 12 fazendas, 2 de lá do Jordão, 10 de cá. E agora aquela festa, está todo mundo feliz. As irmãs já têm sandália, agora já tem roupa à vontade, tem muita prosperidade. E o povo começa a perturbar a Deus, porque as nações vizinhas têm rei e querem um rei. E Deus nunca desejou a teocracia. O desejo de Deus é governar. Deus nunca desejou a monarquia, que é ter um rei em Israel. Deus desejou a teocracia. Ele quer ser o rei de Israel. Então, nesse período intermediário entre Josué até Deus levantar um rei, Deus levanta juízes inúmeros: Eude, Débora, Baraque, Jefité, Gideão, Sansão e outros que você conhece. O certo é que após a morte de Josué, Deus levanta juízes, e depois desses juízes, Deus então decide dar o rei que Israel pede. Agora a nação tem Saul. Depois de Saul reinar 40 anos, vem Davi. 40 anos, aí vem Salomão. Você conhece a história. Quando Salomão morre, o seu filho Roboão assume. E aí ele entra numa disputa pelo poder com um dos seus generais, Jeroboão. Roboão e Jeroboão dividem o reino. Sabe por que eles dividem o reino? Por causa de dinheiro, por causa de poder, por causa de corrupção e por causa de um monte de coisas. Agora várias dinastias estão em Israel. Alguns daqueles reis temiam a Deus e outros não. Aí chegamos a um ponto em que Deus começa a levantar profetas para falar também de juízo e de restauração. Um deles é Jeremias, que vive um dos tempos de uma era negra da nação de Israel. O povo desviado, o povo afastado, ninguém queria saber de Deus. Começaram a trazer os ídolos de outras nações para dentro de Israel. Uma nação que está corrompida, vai se afastando, vai se degradando e cada vez mais longe de Deus, até que o coração apaixonado do Eterno, desejoso de ter Israel mais uma vez em suas mãos, chama Jeremias e diz a Jeremias, que é profeta do sul, profeta de Judá, profetizou para as 2 tribos, Benjamim e Judá, e ordena a ele que saia e vá à casa do oleiro. A casa do oleiro ficava fora dos muros de Jerusalém, uma casa pequena, como todas as casas da Palestina, com janelas pequenas para evitar as tempestades de areia, uma casa quente porque o forno é lá dentro, e uma casa suja, muito suja. Quando Deus marca uma agenda com Jeremias, eu acho que a última coisa que ele imaginou, o lugar de se encontrar com Deus seria na casa do oleiro. Só que Deus tem lugares improváveis para encontrar conosco também. Quando a gente fala Deus, a gente pensa igreja, e de repente Deus quer encontrar conosco, é no trabalho, é no carro com o namorado, é na internet, é na rua, é na faculdade. Deus tem os lugares mais improváveis para se encontrar com seus servos. A Bíblia diz que Jeremias vai à casa do oleiro. Quando Jeremias vai à casa do oleiro,
oleiro, ele está sentado e no meio das suas pernas tem uma roda. Ele pedala com os pés, trabalha com as mãos. O vaso quebra na mão do oleiro, ele refaz com o mesmo barro. Quando o vaso está pronto, aí a Bíblia diz: veio a minha palavra do Senhor, Jeremias, Jeremias, esse oleiro sou eu. A palavra é simples, o barro é o povo, está quebrado, está desestruturado, está perdido. Assim como este oleiro restaurou o barro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu quero trazer restauração. Eu fui pregar em Manaus uma vez. Eu não sei se você já foi em Manaus, é a cidade mais quente do planeta. Cheguei na porta da igreja, tinha um urubu voando com uma asa, com a outra ele abanava assim. É quente, lá é muito quente. E eu estava pregando e o pastor... Você duvida que tem gente que não entendeu o que eu acabei de falar? Deixa quieto. Eu estava pregando e o pastor contratou um oleiro para fazer vaso no púlpito. Eu queria que você imaginasse como que eu fiquei. Eu pregava, mas a biloquinha dos olhos estava nele. Quando ele terminou o culto, eu chamei ele e falei: quantos anos você faz isso? Ele disse 20. Eu falei: fala para mim, se você faz isso há 20 anos, é impossível um vaso quebrar na sua mão. Ele disse: quebra. Eu falei: mas como quebra? Ele disse: se eu não purificar o barro, não limpar bem a argila, o barro, tem algum cisco, algum pedregulho, e se, como está girando em alta velocidade, passa no meu dedo, o vaso fica meio assim e quebra. Eu falei: mas o que mais? Ele disse: se eu não amassar muito, aí pode criar bolhas de ar. Essa bolha, por menor que seja, passa no meu dedo. Aí ele olhou dentro dos meus olhos e disse: é por isso que eu jogo água e amasso. Jogo água e amasso. E amasso. E amasso. Eu falei: pode parar que já está doendo. Deus já falou comigo, o senhor já pode ir embora. Eu não quero de forma alguma fazer uma exegese desse texto, até porque eu não sei nem o que é exegese. Mas eu quero compartilhar com você 3 verdades que Deus me deu aqui nesse capítulo 18 de Jeremias. Primeiro, Deus não faz remendos, Deus só faz vasos novos. O vaso quebrou, ele não emendou, ele não passou um verniz. A obra que Deus faz, ela é completa. Deus nunca entregou meia bênção e Deus não faz meio milagre. É a gente que quer ser meio dele. Deus não aceita uma reforma externa. Ele fez novo, porque a Bíblia diz assim: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Se eu me disponho a ser um vaso na mão dele, tudo que tem que ser novo. Nova vida, novos gostos, novas preferências, novos alvos, novos sonhos, novos projetos, novos compromissos, vida nova com Cristo, vida santa no altar, vida cheia do Espírito Santo, vida maiúscula, vida abundante, vida eterna, vida superlativa. Eu não posso viver uma vida pequena, medíocre. Eu tenho que aceitar um novo de Deus, porque o caminho dele é mais alto, o pensamento dele é mais alto, ele sabe o que é melhor para mim. Eu preciso deixar às vezes de viver o meu projeto para viver o projeto de Deus. E quem é missionário aqui sabe do que eu estou falando. Meu sonho era ser piloto de avião. Eu não posso ser piloto de avião? Posso. Prestei o vestibular na Universidade Católica, passei. 6 meses depois fomos fazer um curso. Prestaram uma prova, chama Banca do Departamento de Aviação Civil. No Ministério da Aeronáutica é uma das provas mais difíceis do Brasil. Dos 60 alunos passaram 4. Adivinha quem estava entre os 4? No dia que eu peguei a carteirinha, eu não podia brincar de pique-esconde. Eu estava me achando. Pastor Samuel foi meu pastor 12 anos, 14 anos. Pastor Samuel falou: vou orar para o povo aqui, ó, que passou no vestibular, que passou em concurso. Aí eu fui lá na frente, me achando. Deus levantou uma profeta. O duro da gente ser crente e pentecostal é isso, né? Eu queria não acreditar, mas não tem jeito. E Deus nunca fala comigo assim: estamos juntos e misturados, eu te amo, assinado o documento, está na sua mão, abri a porta, vamos junto, tal, hashtag, tal. Não tem. Todas as vezes que o profeta fica nervoso é comigo. E Deus levantou uma irmã lá atrás e ela veio, sabe aquelas? Ó,
E veio no mistério. Ela pôs o dedo no meu nariz e falou: rasga a tua carteira. Eu olhei assim. O pessoal, ninguém entendeu. Ela pôs o dedo no meu nariz e disse: eu não te chamei para levar ninguém de São Paulo para Brasília e nem de Goiânia para Uberlândia. Eu te chamei para ensinar a minha igreja a chegar na Nova Jerusalém. Ei, você está aplaudindo que é bonito, mas era o meu sonho. A gente gosta muito de remendo, né? O brasileiro gosta de remendo. É o único país do mundo que vende Durepox. Pode perguntar lá no Peru, não existe Durepox. Pastora Lúcia, a senhora vai muito à África. Alguém põe Bombril na antena da televisão lá? Só no Brasil. Você já ouviu falar do jeitinho? Está impregnado na cultura, no senso comum, está na massa. E nós transferimos isso para a vida espiritual. Sabe por que muitas pessoas entram na igreja e não são transformadas? Porque elas não vieram para o culto, veio só a máscara. O que ela é de verdade ficou em casa. Porque em casa não existe reputação, em casa é caráter. Até porque casamento não muda ninguém, só tira a máscara. Lá não tem reputação, aqui tem reputação. O irmão vem com o terno bonito, aleluia. A mulher do lado, eu te conheço. Aqui é uma coisa, lá é outra coisa. Portugal sempre fez os vasos mais bonitos da história. Quando Portugal começou a exportar seus vasos, iam de navios e alguns vasos quebravam, trincavam. Os mercadores portugueses pegavam o vaso, passava verniz nele, passava cera e depois o verniz, passava cera e vendia. Quem compra não entende, compra. Com o passar do tempo, o vaso dava problema, e aí eles começaram a descobrir que era cera. Os mercadores agora que iam comprar, tomaram a seguinte decisão: chegava o navio de Portugal, eles pegavam todos os vasos, colocavam no sol, de meio-dia às 4 da tarde. Vaso que só tem barro, esse não muda, ele já passou no fogo. E o que tem cera? Daí vieram os vasos sem cera, no latim sim cera, ou sincero. Só tem um jeito de Deus tirar a cera de nós: é o calor das provações. Senhor, está doendo. Não é para te matar, é para tirar a cera. Deus não é teólogo, Deus é pedagogo. Tudo que Ele permite é porque Ele tem lições para te ensinar. A frase mais extraordinária que eu já ouvi o pastor Luiz falar foi essa, eu vou repetir. Lá na escola você estuda as lições e faz a prova. Com Deus é diferente, Ele te põe na prova para você aprender as lições. Está queimando? Deus está querendo tratar com você. Deus não desperdiça deserto, Deus não desperdiça prova. Às vezes Deus não muda as circunstâncias porque está usando as circunstâncias para mudar você. Nos Estados Unidos, numa pequena aldeia, a selva, o bosque pegou fogo e o fogo veio, queimou muitas casas. No domingo de manhã, os crentes foram para a igreja para ouvir o que o pastor ia pregar. O pastor chegou com um vaso debaixo do braço, colocou em cima do púlpito e disse: irmãos, poucas coisas sobraram da minha casa, esse vaso foi uma das coisas que sobrou. Sabe por que esse vaso não foi destruído? Porque ele já havia passado no fogo antes. A nossa leve e momentânea tribulação gera para nós um peso de glória. Quando a prova vem, a luta vem, o desejo de correr
desistir, de fugir, mas Deus não quer matar você. Ele só quer arrancar a cera, arrancar o verniz, arrancar a máscara. Deus não levanta Golias para matar Davi. Deus levanta Golias para honrar Davi. Deus não levanta Golias para matar Davi. Deus levanta Golias para mostrar para aquele exército que Davi está cheio do Espírito Santo. Se o seu gigante se levantou, prepare-se, ele vai cair e o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Segundo, Deus faz vasos conforme a sua vontade. Ei, Deus faz vasos conforme a vontade de quem? A obra de Deus em nós não é conforme a nossa vontade, o nosso propósito, mas é o propósito soberano de Deus. O plano de Deus para nós é muito mais elevado que o nosso. O projeto de Deus para a nossa vida é muito mais altaneiro do que os nossos próprios projetos. A vontade de Deus e não a minha deve prevalecer. Ele é o oleiro, eu sou só barro. Não é o barro que manda no oleiro, é o oleiro que molda o barro. Em Isaías capítulo 45, verso 9, Isaías disse: ai daquele que contende com o Criador, caco de barro entre outros cacos. Porventura o barro dirá ao oleiro: por que me fazes assim? A gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabedores dessa verdade, a gente quer viver o nosso projeto do nosso jeito, segundo a nossa vontade. Olha para mim. Todas as vezes que você vê alguém empolgado demais, querendo oportunidade, quer pregar, não tem chamada não. Primeiro sinal, tem vários. Primeiro sinal da chamada de Deus na vida de alguém: fuga. Pode perguntar todos aqui, ó. Quem tem uma chamada de Deus conhece o peso da mão do oleiro, sabe o quanto é doloroso, penoso abster-se de tudo e dedicar-se ao reino. Sabe que vai ter perdas, sabe que vai ter perseguições. A Bíblia diz que o universo ouve a voz do Criador e obedece. O vento e o mar obedecem à voz do Senhor. O mar escuta e se acalma. Os demônios obedecem à sua ordem e batem em retirada. Talvez nós sejamos os únicos da criação a nos rebelarmos com a autoridade de Deus. Deus, eu vou fazer a obra depois que eu casar, depois que eu formar. Há uma comissão e ela é ide. Não é se puder, se der. Sonegar o evangelho é como um crime de apropriação indébita. Deus te deu o evangelho e ele não é seu, é para ser entregue às pessoas. Paulo disse, indo a Roma: eu sou devedor deste evangelho, eu preciso entregar ele a quem Deus me designou a entregar. O método de Deus é a igreja. Se a igreja falhar, não tem outro método. A tarefa toda de toda a igreja é dar o evangelho todo ao mundo todo, porque cada coração com Cristo tem que ser um missionário, porque cada coração sem Jesus é um campo missionário. Deus só teve um filho e fez dele um missionário. Nos chamamos pentecostais, só que Pentecostes é uma festa da colheita, 50 dias após a Páscoa. Era para celebrar a colheita. Sem colheita não há Pentecostes. Paulo disse: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Tem 3 tipos de grupos. Primeiro, aqueles que se envergonham do evangelho.
Segundo, aqueles que são a vergonha do Evangelho. Terceiro, aqueles que não se envergonham do Evangelho. Estudei com um rapaz 3 anos na universidade. 3 anos depois eu descobri que ele era crente. Falei, você é crente? Ele olhou para o lado e falou assim, sou. Ó, aí ele tirou da mochila uma Bíblia pequenininha. Falei, você tinha que ter me avisado. Você é agente secreto de Jeová. A gente vive uma geração desobediente. Somos desobedientes por natureza. Alguém aqui já ensinou um filho a desobedecer? Precisa não, o trocinho nasce sabendo. Chama Kit Adão, vem nele, é um pacote, vem de presente. A Bíblia diz que é a vara que tira a loucura da criança. Quer dizer, todo menino nasce doido. Agora no Brasil não pode bater. Brasil é muito engraçado. Se quiser matar, pode, tá? Tem a lei do aborto, fica à vontade. Agora bater não. Agora passei minha vida inteira apanhando. Chegou a hora de bater, não pode. A Bíblia chega a dizer que nós somos de dura cerviz. Deus falou assim, Israel, o burro, o jumento, os bichos atendem a voz. Vocês não. Somos de dura cerviz. E Deus está falando com alguém aqui, porque tem gente que está fugindo. Qual é a maneira que eu posso contribuir com a ordem, obedecendo, ser um vaso conforme a vontade dEle? Indo, orando e contribuindo. Você não faz nenhum dos três. Chama desobediência. Pastor, não posso ir. Agora, alguém tem que descer no buraco. Alguém tem que descer no poço para pegar a ovelha que caiu lá. Quem vai ficar de cá segurando a corda? Tem gente que não tem coragem de contribuir. É possível você contribuir sem amar, mas é impossível amar sem contribuir. O único apóstolo que não foi missionário tem nome: Judas. Uma das coisas que me marcou na viagem com o pastor Isaías, domingo de manhã, o pastor Isaías estava lá dando uma palavra. Eu preguei lá umas 4 vezes tentando ser o Marco Feliciano. Não deu certo não. Vai! Não deu certo não, foi muito ruim. E ele me ouvindo. Eu tenho vergonha disso. E ele me ouvindo lá. O pastor Isaías já estava na mensagem. Chegou um pai com a mãe e 2 meninos. Irmão, uma cidade pequenininha. Eu fiquei indignado. Falei, gente, esse povo, irmão, isso é hora de chegar. Olha o tamanho dessa cidade. Se você der 4 passos e atravessa ela. Estava onde esse povo? É que depois eu descobri que eles andaram 4 quilômetros a pé. Fomos levar eles na caminhonete depois. E eu fui chorando. Isso se chama pré-conceito. Pastor, eu não tenho coragem de descer no buraco e segurar a corda. Não existe meio obediente. Não existe meio santo. Terceiro, deixa eu terminar aqui. Primeiro, Deus não faz remendos, Deus só faz vasos novos. Segundo, Deus não faz vasos conforme a nossa vontade, a vontade dele. Eu vou terminar. Deus não desiste dos seus vasos. O vaso quebrou na mão dele, ele não jogou fora. Te pergunto, quanto é que vale barro? Acho que ele pegou aquele barro quebrado. Está aqui em Acrescentares. Depois de Heresiastes, vem aqui no capítulo 20. Você não vale nada, mas eu gosto de você.
jogou no lixo que estava estragado. Ele não colocou num canto como algo imprestável. Ele não desistiu do vaso. Sabe o que eu aprendo aqui? Mesmo quando eu caio, quando eu fracasso, quando eu desvio, quando eu erro, o mundo me joga fora, todo mundo me pisa, todo mundo acusa. Ele diz: você pode cair, quebrar, mas na minha mão você não será olhado com desprezo. Eu farei vaso novo, vaso de honra. Esses dias eu estava orando lá em casa, pastor Samuel, e o Espírito Santo começou a falar no coração assim: me dá uma razão para eu te amar. Tenso. Fala para ele, por que eu devo gostar de você? Eu comecei a chorar muito. Tem gente que fala: não, Deus me ama porque eu canto bem. Você tem noção do louvor lá no céu? Eu acho que quando eu prego, Deus fica assim, ó. Que é isso, né? Prega demais. Mas como é que conhece de Bíblia? Me ajuda aí, querido. Tem gente que quer impressionar Deus com oração. Amantíssimo, eterno, soberano, sublime, eterno. Acho que os anjos ficam assim: caramba, que é? Me dá uma razão para Deus gostar de você. Tem dia que você é tão chato que nem você se aguenta. Me dá, querido. Me dá uma razão para Deus te amar. Não tem. Você pode se consagrar, orar, jejuar, pregar, você pode fazer o que for. Nada que você faz aumenta ou diminui o amor de Deus. É inexplicável. Queria eu, senhoras e senhores, dar-vos hoje uma razão para Deus te amar, mas não há. Eu não sei. Eu não sei o que Ele viu em mim, o que Ele viu em você, eu não sei. Mas Ele nunca me considera como sucata emprestável. Nós vamos ter 3 surpresas no céu. Primeiro, cheguei, meu Deus. Segundo, cadê o fulano? Terceira, você está aqui. Deus não abre mão de fazer de nós vaso novo. Olhe para mim. A mão do oleiro dói. Quem está passando por prova aqui sabe o quanto dói. Mas eu ainda prefiro estar quebrado, amassado, moído, mas na mão dele. É melhor ser barro amassado na mão dele do que um vaso de ouro no banquete de Belsazar. Pastor, por que está doendo tanto? Porque Deus prefere te ferir do que te perder. Uma menina chegou em casa e disse: mãe, minha vida acabou. Como assim, filha? Fulano me largou. Prestei o vestibular, não passei. Hoje eu fui cedo para o trabalho, o ônibus estava lotado, quebrou. Desci, não consegui pegar outro ônibus, caiu uma chuva. Choveu demais, um carro passou, jogou água em mim. Cheguei no trabalho muito atrasada, suja, molhada. O patrão nervoso me mandou embora. Voltando para casa, um cachorro me mordeu. Cheguei na porta de casa, eu lembrei que eu não tinha passado o vestibular, não tinha passado o concurso, que o Zé tinha me largado, o patrão tinha mandado embora, o cachorro tinha mordido, eu estava molhada e suja, e eu não tinha a chave. Eu olhei para o céu e falei: Deus, ninguém lembra de mim hora dessa. O celular chegou a mensagem: TIM informa, seus créditos acabaram. Ela falou: mãe, eu vou morrer.
Você já viu aquele dia de fúria? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Parece que tem dia que as coisas vão de mal a pior. A mãe dela falou: ah, tá. Vamos lá na cozinha, a mamãe vai fazer um bolo para você. Sabe aquele bolão assim de morango, com cobertura de chocolate, leite condensado, coco ralado. Aleluia. Chegando lá, a mãe falou para ela assim, ó: toma esse copo de azeite. Como assim, mãe? Toma. Come esse prato com 6 ovos crus. Esse pote aqui de farinha de trigo, esse fermento. Mãe, isso é horripilante. Estou dando náuseas. E a menina foi ficando apavorada. Aí a mãe foi dizendo: como isso aqui, ó, farinha de trigo. A menina falou: para, mãe, chega. Onde a senhora quer chegar? Isso aqui faz mal. A mãe disse: faz mal. Cada ingrediente desse aqui, separadamente, se você comer, vai fazer mal para o seu estômago, vai fazer mal, você vai vomitar, você vai sentir ruim, é péssimo. Só que se você pegar esses ingredientes na quantidade certa, no tempo certo e do jeito certo, você vai saborear o bolo mais gostoso da sua vida. A mãe diz: talvez você não esteja compreendendo. Cada evento da sua vida separadamente. Nossa visão é tão limitada, mas o confeiteiro eterno, no final de tudo isso, do jeito certo, no tempo certo, na quantidade certa, vai fazer um bolo chamado milagre, e você vai experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Eu quero que você se coloque em pé agora. Valtinho, me ajuda aí, filho. Eu já contei aqui o fato que aconteceu comigo e me marcou tanto. Eu não me importo em contar 20 vezes. O Nicolas estava com 2 aninhos e quebrou o braço. Eu e a Suza, desesperados, fomos para o hospital. O médico fez um raio-x e disse: pai, o que eu vou fazer é normal. Pega o bebê, põe no colo, põe as perninhas dele no meio das suas pernas, segura ele com força, eu vou puxar o braço dele. Meu bebê gritava desespero, pedindo socorro, porque para nós que somos adultos é compreensível, mas uma criança de 2 anos, na cabeça dela deve passar assim: eu estou machucada, está doendo, e meu pai chamou outro homem para fazer doer mais. O médico terminou, ele já tinha olhado que não era nada assim tão, mas criança apavorada, com medo, e dói mais na gente do que neles. A Suza foi atrás, pôs ele no colo, e eu fui no carro dirigindo. De vez em quando eu olhava o retrovisor, ele dormiu cansado, dirigindo, o Espírito Santo falando comigo, que foi numa época que, porque eu sou pregador itinerante, e é terrível quando você, se eu sou pregador, e aí ninguém te liga para te convidar. Eu não tinha agenda. Quando você não tem agenda, você não vem. Se você não vem, não tem muita coisa em casa. Eu estava passando por crise financeira, e a minha dificuldade não era só nessa área, porque nessa hora você começa a duvidar do chamado de Deus, porque você é um ser humano. Se você se dispôs a fazer o que Deus mandou, o que você pensa? Então vai dar tudo certo, mas os caminhos de Deus são diferentes. Eu comecei a chorar e falar com Deus, até que o Espírito Santo disse: Mac, está doendo? Aí eu encostei o carro, eu urrava, soluçava. Eu disse: Deus, está doendo pra caramba. O Espírito Santo disse: está doendo porque eu te amo. Só estou colocando algumas coisas no lugar. Deus prefere te ferir do que te perder. Muitas pessoas que entraram aqui têm uma chamada de Deus, e Deus me trouxe para dizer: não coloque um ponto final,
porque o autor da vida ainda está escrevendo. Deus vai renovar as suas forças. Assim diz o Senhor: cuide dos meus sonhos, que eu cuido dos seus. Cuide da minha casa, que eu cuido da sua. Cuide dos meus filhos, que eu cuido dos seus. Cuide dos meus, que eu cuido dos teus. Cuide das minhas coisas, eu cuido das tuas. Confie, confie, confie na provisão de Deus. Comece a falar com Deus. Espírito Santo de Deus, todos nós somos missionários, todos nós temos uma chamada, todos nós, ó Deus, às vezes temos dificuldade de compreender o Teu desejo, a Tua vontade, o Teu desígnio, o Teu propósito, mas nós permanecemos, ó Deus, diante do Senhor. Ajuda-nos a ser fiéis, ajuda-nos a ser obedientes, ajuda-nos a enfrentar essa luta, essa prova, essa adversidade, essa dor. Ajuda-nos, ó Deus, a suportar as Tuas mãos. Fortalece os nossos pés, ajuda-nos, fortalece os nossos ombros, ó Deus, para aguentarmos e para enfrentarmos, e que amanhã, segunda-feira, ao acordarmos, sabermos que estamos nas Tuas mãos, nas Tuas mãos, nas Tuas mãos. Sinta a brisa do Espírito Santo de Deus, a graça do Espírito Santo de Deus, a glória, a graça de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Toma o seu assento por 2 minutos. Só me escute aí. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 10, diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Conforme o texto, Deus dá semente para quem?